Beleza. Olá pessoal, eu sou Hildo Pereira Matos, aluno do sexto período do curso de Medicina Veterinária do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí. E vou, juntamente com a minha colega Larissa Pereira de Assis, apresentar um tema sobre o manejo sanitário de bovinos de corte. Quando falamos em sanidade de rebanho bovino, a gente tem em mente um conjunto de ações globais dentro da propriedade produtiva. Essas ações estão inseridas alguns hábitos e manejos sanitários que culminarão no controle e na eliminação de possíveis moléstias, como a febre aftosa e a zoonose, brucelose e tuberculose. Quando falamos em sanidade no rebanho, é, a vacinação é primordial para que podemos ter esse controle de forma satisfatória. E a vacina nada mais é do que substâncias exógenas que são aplicadas nos animais e que formam a induz o organismo desse animal a provocar, a produzir uma reação, tornando esse animal imune a determinada doença. Podemos citar alguns fatores relacionados ao manejo da vacinação, sendo o primeiro o cuidado com a vacina, que é primordial que essa vacina passe por um processo rigoroso de conservação, no tocante ao armazenamento, como o caso da febre, da vacina para a fitose ou da raiva, que precisa estar em uma temperatura entre 2 e 8 graus Celsius para que não perca a sua eficácia. Outras vacinas são armazenadas de acordo com a orientação dos fabricantes. Para a aplicação adequada desses medicamentos, preconiza-se é, algumas, algumas especificidades de agulhas. Para aplicação subcutânea, por exemplo, que é recomendado para vacinas e vermífugos, aplicação destes, recomenda-se agulhas de calibre de 15 por 15 e de 15 por 18 para agulhas descartáveis e de 10 por 10 ou 10 por 15 milímetros para agulhas semidescartáveis. Para as aplicações intramusculares, cujo a indicação é para aplicação de antibióticos e medicamentos oleosos, essas agulhas descartáveis devem estar entre o diâmetro de 40 por 12 milímetros e 40 por 16 milímetros, além das agulhas de 30 por 15. Para os casos de agulhas descartáveis. E 30 por 20 milímetros e 25 por 15 para agulhas semidescartáveis. Na aplicação endovenosa, cuja indicação é para soros e soluções de cálcio, é recomendado sempre estojos de agulhas descartáveis, embora haja também alguns que preferem agulhas semidescartáveis. Para isso, o calibre das descartáveis é de 40 por 12 e 40 por 16. Outro fator importante em tocante ao ambiente e aos animais. Em relação ao fator relacionado aos animais, o fator nutricional é um fator crucial para o bom funcionamento dessa vacina no organismo do animal. Em relação ao ambiente, é importante que o ambiente de manejo seja um ambiente calmo e que tenha racionalidade no seu manejo, para que esses animais não estejam de forma
estressados para não interferir na ação das vacinas. O manejo incorreto da vacina pode ocasionar várias situações adversas. O mais comum dele observado a campo são os abscessos, que nada mais é do que algum erro na vacinação. Pequenos abscessos que somem posteriormente é comum devido à inflamação, à reação normal do organismo do animal. Só que essa aplicação, quando feita de forma anti-higiênica ou de forma inadequada, provoca uma reação exacerbada no organismo do animal, a qual vem uma reação não comum, que podem ocasionar abscessos com conteúdo mucopurulento, cheio de bactérias mortas, né, que ocasionará prejuízo ao produtor lá na frente, com condenação de carcaça. Aqui exemplos de algumas vacinas que é aplicada, que é usada no nosso país, como a febre aftosa, que é que é usada para a proteção contra a infecção do vírus, da febre aftosa, né, que é feita duas aplicações em alguns estados, no mês de maio e novembro. E em alguns outros estados, esses animais, na segunda dose anual, é aplicado só em animais abaixo de 24 meses de idade. Essa vacina deve estar em uma temperatura entre 2 e 8 graus, como falado anteriormente, e aplica-se 5 ml na camada subcutânea. A raiva, que pode ser uma zoonose, né, pode ser transmitida para o homem, também é outra vacina obrigatória a partir dos 3 meses de idade, né, com reforço 30 dias e depois de forma anual. E outro exemplo aqui é a brucelose, né, contra a infecção pelo micro-organismo do gênero Brucella, e geralmente aplica-se só em animais fêmea de 3 a 8 meses, dose única na vida. Outro exemplo aqui de caboclo sintomático, né, que é proteção contra os micro-organismos do gênero Clostridium e que são causadores de doenças como caboclo sintomático e gangrena gasosa. Essa vacina é aplicada 5 ml por via subcutânea, no terceiro mês de idade, né, tanto para macho quanto para fêmeas, até os 2 anos de idade, isso repetindo a dosagem a cada 6 meses. Agora a Larissa vai falar um pouco sobre os parasitas. Então, como controle de endoparasitoses, a principal endoparasitose que acomete os bovinos é a verminose. Ela pode acarretar em grandes prejuízos e ela afeta principalmente os bezerros. Então, ela tem um controle estratégico que foi estabelecido para ser realizado após o desmame, com 4 vermifugações, que acontece a primeira vermifugação na segunda quinzena de abril até o final da primeira quinzena de maio, a segunda vermifugação na primeira quinzena de julho, a terceira na segunda quinzena de agosto ou setembro e a quarta vermifugação na primeira quinzena de dezembro. Os medicamentos utilizados para verminose geralmente são antihelmínticos de largo espectro, que eles podem ser aplicados por via oral, tópica, injetável, e o principal ponto assim que tem que falar é observar a época certa para o controle e não ficar trocando de medicamento com frequência e utilizar sempre a dosagem recomendada. Como controle biológico, há a possibilidade de implementar o besouro africano, mais conhecido vulgarmente como rola-bossa, porque ele vai atuar ali destruindo o bolo fecal e vai ajudar a eliminar o local ali onde ficam os ovos do verme e vai ajudar a não propagar a larva desse verme, ajudar a diminuir a contaminação. E boas práticas de manejo são exemplos como rodízio de pastagem, que é possível evitar a reinfecção após a vermifugação,
principalmente quando os animais são vacinados, são vermifugados, aí eles são transferidos para outra pastagem em descanso. E aí depois eles voltam para outro piquete, então eles ficam ali indo para pastos novos. E também é recomendado um pastejo de bovinos com ovinos ou caprinos, porque isso auxilia no controle das verminoses, uma vez que a maioria dos vermes que afetam uma espécie animal, ela não desenvolve em outra, porque a larva ingerida ela não vai se desenvolver em um animal que não seja hospedeiro, então ela não vai se propagar. A mosca dos chifres. Atualmente, o controle das moscas dos chifres ela é baseado quase exclusivamente no controle químico. Então, existe uma série de inseticidas e reguladores de crescimento que podem ser utilizados com essa finalidade, como os organofosforados, piretroides, fipronil. Eles têm diversas formas de aplicação também, como forma de imersão, pulverização, por on, polvilhamento, mecanismo autodosador e principalmente os brincos mosquicidas. E ainda com essa relação de produtos químicos, tem no mercado uns produtos agora chamamos endetoxidas, que eles servem tanto para ecto e endoparasitas. E eles vão ajudar bastante nessa questão, porque eles atuam nas duas principais parasitoses, né, que afetam os bovinos. E o besouro rola-bosta também é utilizado como controle biológico, porque eles destroem os bolos fecais, então eles tornam desfavoráveis as condições para o desenvolvimento da mosca e dos vermes, e melhoram as pastagens também, mediante a incorporação da matéria orgânica no solo. A mosca do Berne, a mosca do Berne, ela... Ai, aí nós vamos ter que gravar de novo. Em propriedades em cujos produtos piretroides e formulações comerciais são utilizadas para o controle de carrapato, o controle da mosca do Berne ele também é feito do mesmo modo, junto com a aplicação dos banhos para o controle desse carrapato. Os piretroides eles têm ação repelente de moscas e outros insetos foréticos, os quais são capturados por essa mosca, que é a Dermatobia hominis, durante o voo. Esses insetos veiculadores vão depositar as larvas dos ovos sobre a pele do hospedeiro e eles vão formar o berne. E uma vez que as larvas já vão estar instaladas no corpo do animal, os piretroides têm pouca ou nenhuma ação de expulsão das larvas. Então, em propriedades que utilizam a base química do amitraz para o controle do carrapato, recomenda-se que o controle da mosca do Berne seja feito com os mesmos produtos indicados para o controle da mosca dos chifres, como, por exemplo, os piretroides, os organofosforados e o fipronil. E os produtos de última geração, como os endotexídeos, são aplicados de forma injetável por OM ou por liberação lenta, e eles acrescentam alta eficácia curativa e preventiva no tratamento do Berne. Eles promovem a expulsão das larvas que já estão instaladas no tecido subcutâneo e protegem os animais de novas infestações de períodos prolongados. Mosca da miíase. Para o controle e tratamento das miíases, no mercado tem amplos produtos assim, de aplicação tópica à base de organofosforados e piretroides, que são comumente conhecidos como mata-bicheira ou larvicidas. E esses produtos eles são encontrados em diversas formas, como líquido, spray, pomada e até pó. E alguns, além da ação larvicida, são repelentes de insetos e possuem poder bactericida, facilitando as cicatrizações das feridas. Atualmente, os endotexídeos, como já dito, eles vêm mostrando uma inovação terapêutica no controle também das miíases. Isso porque eles são fáceis de aplicar e eles ficam muito tempo ali na pele. Então, eles podem ser utilizados em miíases umbilicais recém-nascidos, castração depois do nascimento, castração em geral,
bem como em outras práticas cirúrgicas. Porém, em miases generalizadas, além desse tratamento tópico, deve ser feito o uso de antibiótico, preferencialmente de longa ação, pois isso vai facilitar o processo de cicatrização da ferida. O carrapato dos bovinos, ele ocasiona elevados prejuízos econômicos, não só pela sua ação hematófaga, mas como ação debilitante e esfoliativa, mas também pela transmissão de doenças como a tristeza parasitária bovina, pelas babesiose e anaplasmose. Então, outro fator de elevada importância diz respeito aos danos do couro causados pelo carrapato, que eles refletem diretamente na indústria de couro e afins, devido que perde muita qualidade desse produto. E dentre várias alternativas para o controle do carrapato, na sua fase de vida livre, que é quando ele está no solo, a gente pode citar a rotação de pastagens, utilização de pastagens com poder repelente ou letal à sobrevivência do carrapato, limpeza dos pastos, integração da agricultura, e outra alternativa que também vem despertando grande interesse científico é o controle biológico, que ele é feito através de predadores e parasitas. E como predadores, a gente pode citar a garça vaqueira, pássaros, formigas, vespas, aranhas e lagartos. E com relação aos parasitas, resultados promissores feitos em estudos, eles estão sendo obtidos com fungos, nematóides, vírus e bactérias. E a utilização dessas alternativas pode reduzir muito a aplicação de produtos químicos, diminuindo assim a presença de resíduos nos produtos de origem animal e a contaminação do meio ambiente. E o controle do carrapato na sua fase parasitária, isso é, quando ele está sobre o corpo do hospedeiro, ele pode ser realizado de diversas formas, como o uso de raças resistentes aos carrapatos, como os zebuínos e seus cruzamentos com as raças europeias, e também outra forma de controle, e a mais usual, são os produtos químicos de diferentes princípios ativos, que podem ser aplicados de diversas formas, como imersão, pulverização e pour-on, e atualmente também os endectocidas, que eles vão ter essa ação em endo e ectoparasitas, e eles, nesse caso, são a base de ivermectina, abamectina, moxidectina e doramectina. E esses antiparasitários são encontrados para aplicação em via injetável, por on ou oral. O piolho dos bovinos. Para o controle do piolho cortador, pode ser necessário um tratamento adicional e específico à base de organofosforado, que é um organofosforado mais piretróide ou endotexida. Isso se deve ao fato de que os piretróides não são piolicidas por excelência, mas, por outro lado, para as propriedades que eles utilizam controle de carrapato, a associação comercial de piretróide mais organofosforado, dificilmente será necessário um tratamento específico adicional, porque esses organofosforados, eles já são produtos piolicidas de eleição. Então, da mesma forma, nas propriedades que utilizam amitrais, o controle dos piolhos ocorre simultaneamente por ocasião dos banhos carrapaticidas, e os produtos à base de amitrais têm ação no piolho, no sugador e no mastigador. E, mais uma vez, os endectocidas, eles são eficazes no controle do piolho sugador e auxiliam no controle do piolho mastigador. E para se obter a limpeza completa do rebanho, recomendo tratar todos os animais, podendo, no caso de banhos piolicidas, se necessário, um segundo banho com intervalo de aproximadamente 7 dias. Então, aqui, como a gente viu o controle de ectoparasitas, eles são basicamente compostos por piretróide e organofosforado, mais algumas outras formulações, mas que servem para todos esses parasitas que a gente viu: mosca do chifre, mosca do berne, mosca das miíases, piolho mastigador e piolho sugador. E como a gente pode ver, esse manejo sanitário ele é essencial para o desenvolvimento da bovinocultura, porque as vacinações e o controle das zoonoses, dos ectos e dos endoparasitas, eles são muito importantes para a obtenção de um rebanho sadio e lucrativo,
porque é importante ter em mente o processo que constitui o manejo sanitário, os profissionais que são responsáveis por esse manejo e principalmente o impacto disso na produção ali do produtor, porque conhecendo todo o processo, o pecuarista ele vai determinar os investimentos necessários para ele conseguir uma maior lucratividade. Então, fica claro como o manejo sanitário ele tem um impacto grande nos resultados obtidos nas fazendas de produção, principalmente na pecuária de corte. Então, saber como executar essas ações desde o nascimento do animal, mantendo o calendário de vacina correto, acompanhando o desenvolvimento do animal e cuidando da sua saúde, são garantias de um produto final com qualidade superior à média de mercado. E essa foi a nossa apresentação. Muito obrigada.